Instagram e Facebook, tá? Então, vamos lá. Informamos mais uma vez que as perguntas do painel deverão ser feitas através do QR Code que se encontra no painel e serão realizadas dentro do tempo previsto. As demais serão encaminhadas aos painelistas, que responderão posteriormente. Também informamos mais uma vez que todo o evento está sendo gravado e será disponibilizado na plataforma do YouTube, na página da Plena Fisco. Outra coisa interessante, gente, de se dizer é que todas as fotos que vocês tirarem, vocês compartilharem nas redes sociais de vocês, coloquem o hashtag Plenafisco ou @Plenafisco, porque eles estão seguindo e eles aí vão, como se diz, divulgando também. Isso, Fenafisco, não foi o que eu disse, não? Ah, perdão. Se eu disse Plena, perdão. É @Fenafisco ou hashtag Fenafisco. Certo. Gente, alguém perdeu a chave do hotel. É cartãozinho? É, Valquíria? Cartãozinho do hotel. Se por um acaso vocês acharem, virem por aí, por favor, entreguem ali na última mesa. Pronto, o delegado é Di Martins, tá certo? O painel que assistiremos agora tem como tema renúncias fiscais, a apresentação do boletim. Apresentará o boletim de renúncias fiscais, trabalho elaborado pelos professores doutores Juliano Goulart e Thalita, que expõe o estado atual de renúncias tributárias praticadas pelo Estado brasileiro, além de jogar luz à discussão sobre os impactos e repercussões de tais instrumentos para a sociedade brasileira. Convidamos a moderadora do painel, a senhora Cioneia Martinez. Fiscal tributária estadual do Mato Grosso do Sul, atual diretora de Formação Sindical Social e de Aposentados, Sindifiscal Mato Grosso do Sul. Convidamos o painelista, o economista Juliano Goulart. Doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, foi professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS. Autor dos livros Política Fiscal e Desoneração Tributária no Brasil, a Política de Renúncia da Receita Tributária do Estado de São Paulo, Política de Renúncia de Receita do Estado do Pará, Limites e Insuficiência na Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico. Convidamos como debatedor do painel o senhor José Márcio Santa Rosa. Graduado em Direito e pós-graduado em Direito Tributário, auditor fiscal do Estado de Sergipe e diretor do Sindifisco Sergipe. É diretor de Aposentados e Pensionistas na Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, no triênio de 2023 a 2025. Diretor adjunto de Administração, Patrimônio e Cadastro do MOSAP. Desempenhou as seguintes funções. De 2018 a 2020, foi diretor de formação sindical do Sindifisco Sergipe. De 2021 a 2023, diretor administrativo financeiro do Sindifisco Sergipe. De 2020 a 2022, diretor dos aposentados e pensionistas da Fenafisco. Gostaria de passar a palavra, nesse momento, à senhora Cioneia, que é a moderadora. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu quero saudar o painelista, doutor Juliano, quero saudar meu colega debatedor, José Márcio, e agradecer a Helena, tá, pelo convite, pela oportunidade, pela confiança que me proporcionou. Tá? Esse painel trata-se do exame crítico da política de renúncia fiscal do ICMS, trabalhada atualmente pelos Estados.
Esse boletim que o doutor Juliano apresentará, ele foi instrumentalizado por ele e pela Thalita, olha, e com excelência, que é magnífico. É um instrumento, um mecanismo de exposição e fomenta a discussão dos aspectos sociais, econômicos, fiscais e federativos da renúncia fiscal no âmbito dos Estados. Eu passo agora a palavra para o doutor Juliano, que passará a fazer a exposição. Boa tarde a todas e todos. Só para justificar que a Thalita não veio, que ela foi aprovada no pós-doc, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela gostaria de estar aqui, mas também não pôde estar presente por compromissos maiores. Eu só queria fazer uma observação. Ontem o Francelino comentou as grandes personalidades do estado do Pernambuco. Eu queria citar mais dois. O maior economista brasileiro, que é o Celso Furtado, é do estado do Pernambuco também. E a maior economista do estudo do campo de desenvolvimento econômicos e políticas regionais também é do estado, que é a professora Tânia Bacelar. Então, os maiores economistas brasileiros, da perspectiva do pensamento críticos, são pernambucanos. Então, não são grandes lideranças que se espalharam pelo Brasil inteiro. Então, vou fazer uma apresentação aqui deste relatório que trata sobre a política de renúncia tributária dos estados brasileiros. Tratei a totalidade dos estados e vou apresentar os resultados desta pesquisa que levou a 12 meses de pesquisa. Então, eu queria... esse trabalho ele foi dividido em 3 capítulos. O que norteou essa pesquisa? Existe na literatura, no meio político, no meio acadêmico, nas casas legislativas, em todas as conversas, que o benefício fiscal ele é um instrumento de distribuição de renda, de geração de emprego, de promoção do desenvolvimento econômico. Então, sobre essas 3 óticas é que a gente escuta cotidianamente essa retórica. E sim, ele é esses 3 instrumentos, esses 3 pilares. Só que na economia a gente tem que ver a totalidade e não apenas a parte. Nós temos que fazer um movimento de 360 graus, porque daí nós conseguimos ver as contradições, porque temos que entender a economia como um processo contraditório. Ao mesmo tempo que faz essas 3 promoções, também tem a contradição. Aí nós vamos tratar esse trabalho, vai jogar luz sobre as contradições dessa política de benefício fiscal que os estados concedem a um conjunto de grupos empresariais, do setor industrial, do setor agroindustrial, do setor de serviço e do setor de comércio. Então, o primeiro capítulo, a gente fez uma perspectiva mais histórica da política de renúncia tributária, como que se deu a partir de 66, com a reforma tributária, e fomos passando depois de 75, com a criação do CONFAS, com a Constituição de 88, com o Plano Real, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois com o convênio e com as legislações que teve de mudança do ICMS de 2017, depois com a reforma tributária. Então, a gente faz a perspectiva histórica. Então, a gente trata uma perspectiva histórica, uma perspectiva teórica e uma perspectiva empírica, que é através da análise dos dados. No segundo momento, é que a gente analisa esse conjunto de dados. As renúncias tributárias foram de 87 bilhões para 266 bilhões. Então, teve um crescimento extraordinário ao longo dessa última década. Se a gente pegar, inclusive saiu na matéria hoje da Folha de São Paulo, um crescimento nominal de 300% ao longo dessa última década. E aí a gente verifica, bem, tem desenvolvimento, tem distribuição de renda, tem geração de emprego? A gente pega o outro ponto. E no no capítulo 3º, a gente faz como é que está essa distribuição dessas políticas de incentivo fiscal. Quem é o principal setor beneficiado, o principal grupo beneficiado? Porque é um recurso público, que é uma receita potencial que o Estado renuncia em determinado grupo econômico, em determinado setor de atividade.
Só que a gente teve um problema com os dados. Não existe embora exista um conjunto de legislação que trate de padronizar esses dados, existe uma LDO não é igual à outra, que é diferente da outra, que não tem similaridade com a quarta. Então, a gente tratou de unificar, de estabelecer uma metodologia padrão para analisar essa LDO, como um todo, né? Então, esse trabalho, ele foge dessa perspectiva do pensamento único, do mainstream, porque pega justamente as contradições. Então, esse é o grande viés desse trabalho. Então, essa análise, que tem uma perspectiva teórica, empírica e histórica, busca fugir dos padrões tradicionais, busca fugir daquela retórica política, daquela matéria que sempre está colocadas nos jornais. Então, a gente investiga um conjunto de dados disponíveis e constrói uma análise em cima desses dados. E o que a gente verifica? Esse primeiro momento aqui, a gente pegou todos os estados brasileiros, junto com o Distrito Federal, imprimimos todas as LDOs de 2015 a 2025, colocamos numa mesa e fomos juntando as informações e fomos tabulando os dados. Quanto que representa na receita tributária, quanto que representa na participação do PIB, quanto disso é desvinculação de receita constitucional, dos 25% do ICMS de educação, dos 12% do ICMS de saúde. Então, a gente fez um conjunto de correlações para apresentar essas contradições dessa política que gera emprego, renda e desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente vê que o impacto, o esforço que o Estado faz, assumindo os riscos do desenvolvimento dessa empresa, da empresa como um todo, ele é muito grande. E como não existe padronização, como muitas informações elas não dão publicidade, embora hoje a renúncia tributária não é mais sigilo fiscal, pode dar o CNPJ da empresa, porque houve uma alteração da lei, nós só optamos também por pegar por macro setor, por setor econômico. Então, não encontramos essa padronização, então a gente desenvolveu uma metodologia para padronizar essas informações. E o que a gente verificou, né? Que existe um conjunto de benefícios, que é a anistia, que é crédito presumido, crédito outorgado, redução de base de cálculo, cada uma que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma finalidade. E nós estamos chamando isso de uma macroestrutura fiscal de financiamento. Porque uns falam que é gasto tributário, outros falam renúncia de receita, outros falam benefício fiscal. Cada uma tem a sua perspectiva, a sua função. Mas a gente entendeu como toda essa estrutura que formam partes, e essa totalidade é uma macroestrutura para financiar a atividade produtiva, que acaba o Estado assumindo os riscos do desenvolvimento dessa atividade através de financiamento indireto, e não financiamento direto, que é o gasto orçamentário. Então, nós temos uma macroestrutura fiscal de financiamento, que cada estrutura dessa unidade ela não pode ser vista de forma isolada. Ela tem que ser entendida como um todo, porque é o todo que explica o movimento da economia, que explica as relações sociais, e não apenas uma parte para entender. Então, para entender o que é anistia, crédito presumido, crédito outorgado, redução de base de cálculo, cada uma forma uma unidade, e a gente entendeu essa unidade a partir da construção de uma totalidade, que é essa macroestrutura. Então, muitas vezes, ela é concedida de forma indiscriminada, né, sem determinado prazo, sem tempo. Muitos desses benefícios já são décadas, alguns são, inclusive, dos anos 60, que têm até hoje e nunca foram revisados. Então, muitas empresas têm benefícios já há 40, 50 anos. Outras têm há 10 anos, outras há 5 anos, porque muitos dos benefícios, alguns têm prazo determinado e outros não têm prazo, são prazos indeterminados. E, às vezes, muitos estados acabam não verificando esses benefícios que têm prazo indeterminado. E aí acaba, uma vez o benefício concedido, é muito difícil de retirar esse benefício. Então, concedido ele, muitas vezes, pela força política, pela pressão política, os estados não conseguem retirar. E dentro dessa macroestrutura fiscal de financiamento, o principal setor é o crédito presumido, redução de base de cálculo, incentivo fiscal, outorgado, e teve um que nós não conseguimos identificar na LDO. Então, essas macroestruturas, desses diversos, incentivam diversos setores, diversos grupos empresariais, o principal instrumento, que é o crédito presumido, onde que está, basicamente, a guerra fiscal entre os estados, onde, basicamente, a guerra fiscal é concedida através de crédito presumido. Então, a principal modalidade de incentivo fiscal dessa macroestrutura como um todo é o crédito
presumido. E o principal setor beneficiado é a indústria. Então, quando lá na sua finalidade pretérita, quando foi criado a Política Nacional de Incentivo Fiscal, era voltada para a indústria, para a complexidade industrial, para o setor metal mecânico, para o setor petróleo, para a química fina, para a tecnologia como um todo. E só que, ao longo do tempo, pelas relações políticas, pelas relações sociais, esses benefícios foram sendo concedidos para outros setores, para o comércio e para a agricultura já tinha, e para os serviços também. Então, uma finalidade pretérita, era para a complexidade industrial, né, virou também para atacadão, para atacarejo e para serviço, no mais recente período. Então, essa finalidade, pelas relações políticas de poder, elas foram se concedidas para outros setores, mas ainda a indústria continua sendo o principal beneficiário desses programas de incentivos fiscais concedidos pelos estados. Então, assim, a gente vê que há uma expansão quantitativa da renúncia que procura compensar a iniciativa privada nos seus riscos de desenvolvimento. O Estado participa dos riscos de desenvolvimento ao incentivar a empresa através do gasto tributário indireto. Mas o que a gente vê um crescimento muito grande dos benefícios tributários, ou da renúncia tributária? A Constituição de 88 é um marco importante que descentralizou toda a política fiscal. Mas esse crescimento, o que aconteceu? Nós temos, final dos anos 80, início dos anos 90, um desmonte parcial dos programas e planos de incentivos do governo federal. O governo federal dava um conjunto de incentivos dos seus impostos, das suas contribuições para a iniciativa privada. E ele foi, com os ajustes fiscal, com a operação desmonte pelo governo Sarney, pelos programas de ajuste do Collor, do Fernando Henrique, e mais adiante, eles foram sendo reduzidos gradualmente. E aí, o que aconteceu? Os estados assumiram essa responsabilidade que a União cortou os incentivos, os estados passaram cada vez mais conceder incentivo. Então, esse desmonte parcial de programas e planos de incentivos fiscais, os estados assumiram e começaram, por isso que o ICMS hoje, o valor de incentivo fiscal do ICMS é muito grande, porque a União saiu. Então, essa compensação, que primeiro deu autonomia, depois a União retirou, os estados assumiram. Então, essa guerra fiscal também é pela ausência de política nacional de desenvolvimento regional dos estados. Então, a União abandonando essa política, os estados foram obrigados a assumir. Então, esses dois pontos, não apenas, ele reorganizou todas as relações federativas, né, entre os estados, e aí veio a guerra fiscal como um todo. Então, sob a justificativa pretérita de estimular o desenvolvimento, o processo econômico, o encadeamento, que nos anos 80 a gente vê uma crise do desenvolvimento, nos anos 90 a gente vê uma crise mais ainda, e os estados se viram nessa ausência, as relações políticas dos grandes empresários, médios empresários com os estados, e os estados, a partir disso, foram concedendo esses benefícios. E aí a gente vê, nesse período do estudo, que é um estudo de 10 anos, que de 15 a 25, aí, houve mais de 200% de crescimento. Então, de 87 para 2,66 bilhões, tem quase 180 milhões de incentivo fiscal que foram dados. Então, se a gente pegar só de 87 para 2,66, são 300%. Mas se a gente pegar só o que deu ali de um período para outro, que é 178 milhões, é 200%. E por que ali, no ano de 2000 e 2021, houve um grande salto? Né? Um, por causa da Lei Complementar de 2017, que convalidou os benefícios, que começaram a ter o resultado mais à frente, e outro por causa da Lei Complementar do ano 21 também, que deu mais 15 anos dos benefícios. Então, e aí eu pergunto, né, a reforma tributária será o fim da guerra fiscal? Porque vai estabelecer uma alíquota única, vai acabar? É um ponto ainda que vai, a partir de 2033, mas é um ponto que o grande debate da reforma tributária era para acabar com os benefícios fiscais com a guerra fiscal, mas ainda está lá na frente, ainda muita coisa tem para se esperar ainda para ver se realmente, porque até lá, 2033, muita coisa pode acontecer. E aqui está a tabela que nós montamos, é uma das tabelas, né? Não sei se dá para ver, porque ficou muito pequena, mas acho que depois do estudo vai ser compartilhado. O benefício fiscal de cada estado, a gente fez a conversão dos valores para dezembro de 2022, então todos os estados da federação, a gente tem essa tabela também quantificada por setor econômico que ele dá, por grupo econômico e por região que dá.
Então, a gente vê um crescimento constante de 87, e vai indo a partir de 2025, que, na verdade, a LDO traz as projeções para o período. E aí, o que a gente vê? Essa tabela que ela é muito importante, que é a receita tributária versus a renúncia de receita tributária. A gente entende o Estado do Amazonas, por causa da Zona Franca de Manaus, é um caso específico, uma política específica, né, que foi criada junto com a SUFRAMA nos anos 60, mas a gente vê que Santa Catarina, a correlação entre que o Estado arrecada, isso já com a receita que vinha da União, e que o Estado dá de isenção, dá 46% da renúncia do Estado. A renúncia representa 46% da receita total do Estado. Mato Grosso, 41%, Goiás, 33%, São Paulo, 30%. Então, a média geral ali é 21%. Então, ou seja, a renúncia fiscal em relação à receita dos estados é muito grande. Então, isso é uma das contradições que a gente verifica no estudo. Olha, será que esse desenvolvimento não tem um esforço muito grande do Estado? E será que essa renúncia tributária realmente gera investimento? Não, porque não entendemos, não existe uma correlação sintomática e dá uma renúncia e logo em seguida a empresa investir em parque industrial, aquisição de nova planta, contratação de funcionários, a conquista de mercado externo. Eu fiz um estudo sobre a questão da cesta básica e eu peguei num período que o governo federal concedeu o incentivo da cesta básica e alguns estados alteraram a cesta básica. No primeiro mês, os produtos que receberam benefício, eles caíram, mas logo depois eles voltaram ao normal. Então, assim, não consegui encontrar uma correlação em dar um benefício e redução de preço para o consumidor final. Acabou o quê? Virando margem de lucro. Então, as empresas reduzem o custo de produção, porque o que compõe o custo de produção? É os aluguéis, é os salários, é a matéria-prima e é o tributo. O tributo é um dos custos de produção. Então, reduz esse custo de produção e acaba o quê? Aumentando a taxa de lucro, mas sem necessariamente fazer uma aquisição de uma planta industrial, comprar um maquinário, contratar trabalhadores, fazer novos investimentos. Vira margem de lucro, ou seja, fica um lucro extraordinário de grande parte. E aqui a gente vê no PIB também. A gente pegamos o PIB dos estados e a renúncia dos estados. O Amazonas, que é um caso específico, que o PIB do estado e o que o estado renuncia, 7%. Depois vem Goiás, Paraíba, Mato Grosso, Paraná, Maranhão, Santa Catarina. Então, alguns estados é pequeno, mas mesmo assim, 20 estados têm participação abaixo da média, 14 têm participação acima. 1% do PIB é muita coisa. Não dá, só 1% é muito dinheiro. É uma participação extraordinária. E alguns estados, né, acima de 3, outros acima de 2. Então, representa bastante em relação à renúncia de receita, da receita total e bastante em relação ao PIB. E outra que a gente vê é que o incentivo fiscal ele é um instrumento de política econômica de promover desenvolvimento regional. Mas o que a gente verifica também, ele é um desenvolvimento regional desigual. Se a gente pegar todos os estados brasileiros que concedem incentivo, pega desde o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ao Acre e ao Amazonas, grande parte desses benefícios fiscais estão concentrados e centralizados em poucas regiões. Aqui, por exemplo, na região de Recife, contabiliza quase todas as políticas de incentivo fiscal do Estado. Em Santa Catarina, está em região de Itajaí, em Joinville. Se pegar em Rio Grande do Sul, está na região de Porto Alegre e região de Caxias. Então, existe, à medida que o incentivo fiscal valoriza um determinado pedaço do território, ele acaba desvalorizando outro pedaço do território, porque ele é desigualmente distribuído. Ele não leva o desenvolvimento para as regiões menos desenvolvidas, de menor grau de complexidade econômica. Ele acaba levando o desenvolvimento para as regiões que já têm maior grau de complexidade econômica. Então, o incentivo fiscal ajuda na concentração e centralização e valorização de um determinado território e, em contrapartida, o outro território é desvalorizado. Então, aqui é mais uma contradição que a gente encontra. E outra contradição que nós encontramos é dumping, porque uma empresa tem um benefício, o seu rival mais próximo não tem benefício. Então, há uma concorrência desigual em diversos setores. Teve uma empresa, um grande grupo empresarial, que recebeu um benefício tributário em um estado. É um setor de atacado. Ele foi para aquela região e os seus rivais mais próximos não tinham benefício. O que aconteceu? Os seus rivais mais próximos quebraram
essa nova empresa gerou 150 empregos, em contrapartida, ele tirou mais de quase 400 empregos. Então, ou seja, através do benefício que ele tinha, ele fez uma concorrência desigual, gerou um emprego, mas gerou determinado desemprego do outro lado. Então, a gente tem que ver o movimento da totalidade, ver o todo, porque se a gente só vê a parte, a gente só enxerga o emprego, a renda e o desenvolvimento. Mas não é apenas isso, né? São as contradições que a gente vai encontrando. E, nesse trabalho, nós encontramos as contradições. Então, a região sul e sudeste concentra a maior parte dos benefícios fiscais em relação às demais regiões. Então, assim, neste caso, a distribuição regional, em vez de homogeneizar o grau de desenvolvimento, acaba produzindo heterogeneidade, tensionando a problemática regional. Um território valorizado e outro, ele é desvalorizado. Então, ou seja, esse desenvolvimento econômico, ele é desigual. Então, essa é uma outra contradição. E o ponto, outras contradições que nós encontramos, que é o impacto na receita pública, que nós mostramos ali, as desigualdades regionais, o impacto no emprego e renda ele é questionável, porque não existe um automático, uma empresa pegou um benefício num ano e logo depois está gerando emprego. Se a gente fizer uma correlação entre a taxa de desemprego e a taxa de emprego com benefício, também não dá correlação. A correlação não se fecha, se pegar na estatística. Há uma perda de controle orçamentário, desigualdade na avaliação de impacto, falta de controle e avaliação socioeconômica, impacto na competitividade, que é o dumping. Os benefícios é um instrumento de dumping, uma empresa tem, outra não tem. Impacto negativo na equidade, ou seja, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Então, quem já tem... Se nós pegarmos um caso, por exemplo, de um estado que tem mais de 1.200.000 empresas registradas na junta comercial, desse total de empresas registradas, apenas 1,3% tem benefício do ICMS. Então, ou seja, no conjunto de empresas registradas, ele está concentrado e centralizado na grande empresa capitalista. Então, isso é uma outra contradição que a gente acaba vendo. E, como Thomas Piketty aponta num estudo sobre a desigualdade que ele trabalha, a renúncia de receita beneficia de forma desproporcional os mais ricos, ampliando a lacuna entre os estratos sociais. E falta de exigência de contrapartida. Quando você faz um tratamento tributário diferenciado, você exige uma contrapartida. Mas muitos desses benefícios acabam não exigindo contrapartida, o Estado concede e não tem a contrapartida. No mês seguinte, daqui 6 meses, daqui 12 meses, você vai vir com a sua planilha de emprego, eram tantos, vai ter que ser tantos. Você vai vir com o teu faturamento é tantos, vai ter que ser tantos. Então, não existe esse acompanhamento de grande parte dos estados, que você concede o benefício e acredita na boa-fé do emprego, na renda e desenvolvimento. Mas, quando você começa com calma, fazendo um movimento de 360 graus, você acaba encontrando essas contradições. Então, a ideia que a renúncia tributária estimula o desenvolvimento carece de uma análise mais aprofundada, na academia, no meio político, na imprensa como um todo. Em muitos casos, beneficiam áreas já privilegiadas, e ao invés de promover uma distribuição mais equitativa. Então, como capital atrai capital. Então, esse trabalho ele é um ponto de partida, né? Não é um ponto de chegada, não é um encerramento de uma discussão, mas para entender uma análise mais crítica desta política, que ela carece como um todo. E não se propõe ser um ponto final, né, mas sim um trampolim para reflexões mais críticas. Esse é o papel do sindicato, o papel das federações, do conjunto de organizações que tem. Porque esse emprego, renda, ele é carregado de suas contradições. Eu já passei um pouco do meu tempo aqui, e eu agradeço a todas e todos. Ok, muito obrigada. Então, o que eu pude perceber é que houve um crescimento muito grande das renúncias fiscais nos estados nos últimos anos, e o relatório demonstra
que é fundamental um controle assertivo, tanto nos órgãos oficiais de controle, como da sociedade, para que os impactos das renúncias sejam devidamente mensuradas pelo seu real valor, observando-se os critérios de transparência e equidade dos indicadores sociais e nos seus mecanismos de compensação, que o senhor acabou de falar, né? Que tem que ter o retorno do financiamento que está chegando para aquela empresa. Eu entendi também que, nesse formato atual da renúncia fiscal, ele se mostra ineficaz para o desenvolvimento regional. Eu acho que tem muito trabalho para ser feito aí ainda para melhorar essas renúncias. Ok. Eu vou passar agora para o José Márcio, ele vai ver as perguntas, ele é nosso debatedor. Ok? Obrigado, Cineia. Brilhante, professor Juliano, sua apresentação. E eu diria que esse estudo, ele conversa muito bem com os barões da dívida, porque lá no estudo dos barões da dívida, que foi também desenvolvido pelo professor Juliano e também pela professora Thalita, a doutora Thalita, se percebe a desigualdade tanto em relação à concentração dos maiores devedores da dívida, quanto em relação à concentração das renúncias fiscais. E ambos os estudos mostram que nem as renúncias, nem os barões da dívida são tratados de forma igual no país. São elementos que mostram a nossa contradição, como bem falou o professor Juliano, em relação a essa distribuição de riqueza no nosso país. Quem são mais beneficiados? Os estados mais ricos. Isso é fato. E com a saída do poder público desse objetivo da nossa nação, que é reduzir as desigualdades regionais, essa guerra fiscal, essa autofagia que nós produzimos, acaba prejudicando quem? Os estados mais pobres, a população mais pobre. Então, nós temos apenas, gente, uma pergunta, que ela vem aí da Cefaz de Pernambuco, e questiona o professor Juliano. Essas contradições que o senhor acaba de relatar, podem ser tratadas como externalidades? Então, temos a externalidade positiva e a externalidade negativa, né? Neste caso, seria uma externalidade negativa no ponto, mas eu não chamo disso, porque seria muito forte dizer que o incentivo ele é um ato negativo. Eu trabalho com a ideia de contradição. Ao mesmo tempo que ele promove um determinado desenvolvimento, que ele valoriza uma determinada região, ele também carrega as suas contradições econômicas, sociais e política. Ele deixou de ser um instrumento de desenvolvimento econômico para ser um instrumento político de desenvolvimento desigual. Então, se dizer que ele é só uma externalidade negativa, ele acaba sendo muito reduzido. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia de contradição, porque a mesma coisa, a gente entender o gasto público como uma contradição. Ao mesmo tempo que o Estado brasileiro ele promove políticas sociais, transferência de renda com benefício de prestação social, o BPC, o Bolsa Família, ele também promove gastos com pagamento de juros da dívida. Ao mesmo tempo que ele favorece grandes grupos econômicos, né, grandes grupos financeiros, ele também acaba contemporizando classes sociais mais baixas, mas só que a questão é o volume de recursos que o Estado bota para programas sociais e bota para programas de transferência de renda financeira. E neste ponto, entendendo essas contradições, a gente sempre vê os programas de ajuste fiscal sempre se dão em cima das despesas, sobretudo as despesas mais frágeis. A gente raramente vê um programa de ajuste fiscal em rever benefícios e cortar benefícios já concedidos ou tentar fazer a recuperação de créditos ou notificação da dívida ativa. A gente sempre vê cortes, sobretudo em despesas, não aquela despesa obrigatória, mas em despesas, sobretudo, sociais. Então, a gente não vê por outro esse lado. Então, aí é mais uma contradição, porque do lado da força política é mais fácil você fazer ajuste fiscal em cima de despesas com programas sociais do que fazer ajuste fiscal cortando benefício fiscal para grandes grupos econômicos, para grandes setores da sociedade. Então, o ponto da correlação política, do lobby, acaba sendo o ajuste sempre em cima do mais fraco. Agora, como externalidade negativa, eu acho que é muito forte para dizer isso. Então, eu vejo como
as contradições, porque entendendo a economia como um processo contraditório, ao mesmo tempo que promove a expansão capitalista para os grandes negócios, também promove políticas sociais para os mais fragilizados da população brasileira. Mais uma pergunta aqui do meu conterrâneo aí, Zé Antônio do Cinefício Sergipe. Ele questiona o seguinte: verifiquei que não tem dados das renúncias fiscais do Estado de Sergipe. As informações de bastidores dão conta que a renúncia lá gira em torno de 2 bilhões. Não tem transparência em Sergipe? Buscamos no site do Tribunal de Contas, na Fazenda, fizemos pedidos para a Fazenda e acabamos não tendo a informação. Então, aí, se a gente pegasse aquele no valor total, que é 267 bilhões, seria o maior. Mas todos os estados que a gente não conseguiu encontrar as informações publicadas nos órgãos oficiais, a gente entrou em contato por e-mail, entrou em contato por telefone e ficamos aguardando a informação. Aí não chegou, a gente acabou fechando o relatório. E os estados que a gente conseguiu foram aqueles estados que estavam listados. A mesma coisa no estudo do Barões da Dívida. Teve algum estado que nós não conseguimos informações. A federação entrou com pedido, não teve. Então, os estados que não estavam em branco ali foram que não têm informações públicas. Cristian Azevedo, do Cinefício Rio Grande do Sul, pergunta: no seu estudo, as exportações foram consideradas como renúncia fiscal? Por quê? Não, as exportações, que é o crédito da Lei Candir, não estão ali. Não estão. O que estão o benefício, a atividade econômica doméstica, ali, né? A complexidade industrial, os serviços, o comércio. O que é para exportação, que já está consolidado, eles não estão na Lei Candir. Aí seria um outro estudo para entender só a Lei Candir, os créditos de ICMS, os benefícios fiscais para a Lei Candir. Aí seria uma outra complexidade, um outro estudo de fôlego aí. Por fim, o Cinefício da Paraíba pergunta: entendo que os estados efetivamente não têm controle efetivo da renúncia fiscal. Sabemos que a Lei 2475 já regula a forma de concessão destes benefícios. O senhor acredita que a reforma tributária resolverá este problema, se já tínhamos legislação a fim de combater essas concessões irregulares? Então, eu ainda sou um pouco cético. Eu li a reforma tributária, li o texto, li um conjunto de artigos escritos, inclusive ouvi várias entrevistas do Bernardo Api. Eu acho que a reforma tributária deixou muito a desejar na questão da tributação, né? Tributação de renda, patrimônio, terra, heranças, lucros e dividendos. Acho que ela deixou muito a desejar. Virou uma simplificação de impostos, mas no que compete à guerra fiscal, ela... no texto dela, como ela acaba com o ICMS, cria um outro conjunto de impostos, ela acaba com a guerra fiscal. Mas só que é a partir de 2033, então nós temos ainda um horizonte até 30, pode ser que esteja perto ainda, mas nesse período até, embora for consensuado na Constituição, em leis, ainda é um tempo muito longo, hoje ela acabaria, mas até 33 pode-se ainda haver um conjunto de outras mudanças, porque a economia política ela é permeada por grupo de interesses. Então, os interesses permeiam as relações econômicas, as relações sociais. Os interesses estão dentro do parlamento, dentro do judiciário, dentro dos ministérios públicos, né, dentro do conjunto de ministérios da fazenda, da educação, da saúde e tudo mais. Então, como essas relações são definidas por e a partir de relações de poder, até lá ainda pode mudar. E por que o nosso sistema tributário ele é confuso, desconecto, ele é um emaranhado de gato, ninguém entende nada? Ele é assim porque há um conjunto de interesses de forças políticas que ele seja assim. Ele poderia ser diferente, ele poderia ser um exemplo do que é em alguns países da Europa, um exemplo do que é nos Estados Unidos, mas não, ele é desta forma, porque há grupos econômicos que têm interesse que ele seja desta forma. Ele não é assim por acaso ou porque se quer que seja assim. Ele é assim porque existe lobby político e econômico por trás dele. Então, essa complexidade que é o sistema tributário, essa disfuncionalidade que ele é por e a partir de relações sociais de poder. Pois bem, como essa foi a última pergunta, eu devolvo a palavra à moderadora Cineia, por favor. Ok. Vamos encerrar, então. Eu quero agradecer ao doutor Juliano
pelo excelente trabalho em forma de boletim. Foi realmente um trabalho de excelência. E agradecer também ao debatedor José Márcio, tá? E declaro aqui encerramento do nosso momento aqui. Ok? Boa tarde a todos.